Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs. Nos encontramos para mais um programa Flores da Palavra. E assim nos ensina o Senhor. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: De Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu: Vem ver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que alegria para nós, queridos irmãos e irmãs, recebermos como alimento espiritual a palavra que acabamos de ouvir, o Evangelho de João, capítulo 1, versículos do 43 ao 51. De modo muito especial neste sábado da 20ª semana do Tempo Comum, dia 24 de agosto, dia em que a Igreja celebra a festa de São Bartolomeu Apóstolo, tido também pela tradição bíblica como Natanael, este homem verdadeiro que Jesus pôde dar este elogio: eis um israelita de verdade. Como nós precisamos entender que quando celebramos a festa de um apóstolo, nós celebramos a festa da Igreja, que é una, santa, católica e apostólica, a Igreja de Jesus. E lembrar que é sempre Deus que nos chama. A iniciativa do chamado é sempre divino. A resposta do homem é pessoal. Por isso, olhando para o chamado de Natanael, que significa presente de Deus, dom de Deus para nós precisamos entender toda a dinâmica do chamado que Deus faz, não só aos apóstolos, não só aos embaixadores, porque a palavra apóstolo significa isso, embaixador. Nós, enquanto discípulos, enquanto apóstolos, enquanto embaixadores de Cristo, nós representamos o céu aqui na terra. Porque esta é a missão do embaixador. Nos países onde ele se encontra, ele representa a nação que o enviou. Natanael é o representante de Cristo para nós, neste sábado, na sua festa. Representante do amor, porque foi na Galileia que Jesus chamou Filipe e que Filipe chamou Natanael. Na Galileia, no lugar do primeiro amor, no lugar do encontro. E encontrando-se com Filipe, Natanael foi ao encontro de Jesus, diante da palavra de Filipe. Vem ver como nós precisamos entender e aceitar que somente o encontro pessoal com Jesus vai tirar do nosso coração as dúvidas, as incertezas, os medos, as inseguranças. Só o encontro pessoal com o amor pode expulsar do nosso coração o medo. Pois, como nos ensina São João na sua primeira carta, o amor lança fora todo o medo. Mas também precisamos entender que a verdade precisa ser manifestada na nossa vida. Esta foi a palavra de Jesus para Natanael. Eis um israelita de verdade, em quem não há falsidade. Por quê? Porque a verdade liberta, porque a verdade cura, porque a verdade transforma, e a verdade é Jesus. Ele próprio disse em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade que precisamos hoje tomar posse na festa do apóstolo Bartolomeu, de Natanael, é esta: Deus nos chama não pelas nossas qualidades, mas Deus nos chama porque Ele é bom e chama a todos. A resposta aqui é pessoal. Nem todos respondemos, porque nos achamos muitas vezes indignos,
porque muitas vezes nos achamos pecadores, porque muitas vezes nos achamos frágeis, e de fato somos. Mas mesmo assim, Deus quis nos chamar. A maior prova disso é todo o ensinamento que Santo Agostinho nos dá a respeito deste Evangelho. Agostinho, meditando a palavra que Jesus dirige a Natanael, eu te vi debaixo da figueira. Agostinho vai dizer que esta palavra nos convida a voltar no Gênesis, quando Adão e Eva pecaram e cobriram o seu pecado com folha de figueira. Agostinho vai dizer que ali, debaixo da figueira, Natanael estava sobre a sombra do pecado. Estava sobre a sombra da morte. E mesmo estando sobre a sombra do pecado, sobre a sombra da morte, Jesus o olhou, o amou, escolheu e o chamou para que junto dele, junto de próprio Jesus, ele pudesse ser liberto do pecado. Como nós precisamos entender, irmãos, que o chamado que Deus faz da nossa vida é para nos libertar do pecado e da morte e nos dar uma oportunidade de sermos salvos, de sermos santos. Agostinho, olhando esta imagem da figueira como a imagem do pecado, vai dizer que Jesus chamou Bartolomeu do jeito que ele era, não do jeito que ele gostaria de ser. Quantas vezes nós dizemos não ao chamado de Deus, porque paramos no nosso limite, no nosso pecado, nas nossas fraquezas. Quando Deus, que conhece tudo de nós, nos chama como somos, para que Ele nos transforme. É Deus que transforma o homem, não é o homem que transforma Deus. Por isso, iluminados por esta palavra, por este evangelho dos encontros, Jesus que encontra Filipe, Filipe que encontra Natanael, todos se encontram às margens do mar da Galileia, o lugar do amor, para de fato recebermos de Deus uma missão, levarmos a boa nova a todas as nações, sermos profetas do amor. Mas primeiro, nós precisamos deixar que Deus nos ame, para depois nós também levarmos o amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão do coração imaculado de Maria, de São Pedro Julião Eimar, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.